Oi, 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 meu povo, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso curso de mini bolo. Na aula de hoje, nós vamos estar recheando os bolos que já foi produzido aqui nas aulas anteriores. Então, já tem aula com a preparação das massas. Se você não viu, já está disponível aqui no nosso canal. Tem também a aula onde a gente prepara os recheios, tá? E tem a aula também onde eu falo sobre as formas, tá? Que é a primeira aula. Então, tem falando sobre as formas que a gente tá usando aqui no curso, sobre as massas, sobre o recheio. E hoje nós vamos rechear os nossos mini bolos, tá bom? Na aula de hoje eu vou rechear todos eles com vocês. E aí, ao longo das próximas aulas, eu vou trazendo a decoração de cada mini bolinho juntamente aqui com vocês. Então, se você quer aprender, se você quer ver como rechear, preparar um bolo aí para estar surpreendendo o seu cliente, fica nessa aula. Então, meninas, vamos dar início aqui ao nosso primeiro bolo. Eu resolvi trazer um modelinho diferente, né, para vocês, que é esse aqui, um mini bolo retangular. Não é tão pequeno assim, mas considerando que os bolos retangulares sempre são maiores, né, essa é uma versão mini. Então, eu tenho aqui duas massas, ó, que foi assada na mesma forma. E agora, a gente vai estar cortando ela para poder fazer a preparação. Para esse bolo, eu vou usar o recheio de morango, ó. Que como eu disse para vocês, a gente já tem aula aqui preparando os recheios. Esse é o de morango. E vou usar também a geleia de frutas vermelhas. Vou fazer uma combinação aqui dos dois e vou mostrar tudo para vocês. Primeiro, eu vou tirar essa casquinha. Eu tô usando uma faca de pão, ó. Quem tiver um nivelador, que é um cortador profissional próprio para isso, pode estar utilizando o nivelador. Como eu sei que nem todo mundo tem um nivelador, eu estou optando por usar a faca de pão, tá? Você pode usar qualquer faca, é porque essa aqui, ela realmente acaba facilitando, porque ela é grande, né? Então, não tem desculpa, se você não tem um nivelador, você vai pegar uma faca e vai tirar primeiro essa casca, essa capinha, digamos assim, que é a parte mais queimadinha, a parte que cristaliza aqui o açúcar, né? Pronto. Tirei aqui, opa, tá um pouquinho fora da câmera, tirei aqui. Agora eu vou cortar essa massinha aqui, ó, ao meio, tá? Vou cortar ao meio, aqui vai ficar melhor pra mim apoiar. Vou centralizar aqui. E vou cortar, gente, sem nenhum segredo, ó. Só coloca a mão aqui em cima pra firmar e vai cortando. Nem sempre vai ficar reto, como aqui, ó, ficou, não dá pra ver na câmera, mas aqui ficou um pouquinho mais baixo. Mas faz parte, né? A gente tá fazendo um corte manual e isso pode acontecer. Aqui eu tenho outra massa, que é da mesma forma, tá? E eu vou fazer a mesma coisa. Vou tirar aqui primeiro a capinha dela. Essa capinha você não é obrigado a tirar, tá, gente? Você pode deixar se você preferir. Mas é porque dentro eu quero um bolo com uma cor uniforme. Então, eu vou optar por retirar essa capinha. Vou tirar aqui mais uma fatia. Opa. E a gente vai utilizar essas três partes, ó. Essas três partes aqui. Agora, opa, vou dar uma limpada aqui, lembrando que a minha bancada não está forrada. Eu só retirei as coisas de cima, fiz a higienização e por isso eu não coloquei plástico filme nem nenhum outro plástico, tá bom? Ela já tá 100% higienizada, sempre. Agora, nós vamos pegar a nossa forma, a mesma forma que a gente assou o nosso bolo. Vou pegar aqui um saquinho, ó, de resfriamento, ó, é um saco. A gente vai abrir ele aqui na emenda, ó, aqui, ó, na emenda. Vou colocar dentro da forma, venho com a minha primeira camada, vou molhar
Aqui eu tenho a nossa calda neutra. Molhei bem. E agora, nós vamos acrescentar o nosso recheio. Para o recheio, eu vou... Opa, vocês estão balançando um pouquinho o tripé. Pronto. Eu vou colocar aqui a nossa forma, ó, em cima da balança. Vou ligar, zerou. Agora sim, eu começo a rechear o nosso bolo. Aqui eu não coloquei bico, tá, meninas? Eu coloquei apenas um adaptador pra facilitar aqui pra mim. Mas você pode utilizar somente o saquinho, tá? Sem o adaptador, sem bico, dá certo também. Pode até rechear com a colher, sem o saquinho de confeitar. Mas o saquinho vai facilitar bastante aí pra você, tá bom? Ó, observem como eu estou fazendo. Ó. Eu vou fazer aqui primeiro uma camada de proteção, para só então começar a colocar a nossa geleia. Então, ó, 103 gramas de recheio para fazer as bordas. Agora, eu vou zerar a nossa balança para saber quanto eu vou colocar de geleia. Zerei. Venho com a minha geleia, ó. Isso serve para qualquer geleia, tá? Qualquer uma que você for usar. Vou colocar aqui diretamente na massa, tá vendo, ó? Não é em cima do recheio. Ó. Opa. Deixa eu ver aqui. Vai mais um pouco. Arruma bem. Vai mais um pouquinho. Não precisa colocar, gente, até estufar, tá? Coloca uma quantidade que você vê que vai ficar bem recheado, mas ao mesmo tempo que não vai ultrapassar aqui as bordas, tá bom? Porque essa camada que a gente fez chama-se camada de proteção. É justamente para não acontecer da sua geleia estufar e acabar saindo aí do nosso bolo. Vou colocar aqui para fechar as 250 gramas. Opa, ainda passou. 250 gramas. E agora sim, a gente vem fechando, digamos assim, na minha linguagem, tá? Com o recheio. 250 gramas, gente, essa balança, ela gosta, né? Sempre que eu me esforço para deixar uma quantidade certinha, ela vai lá e muda a quantidade. Ó, tá vendo? 251, mas enfim. 250 gramas de geleia. Agora, vamos zerar. Continuar colocando o recheio. Lembrando que a primeira camada foi de 103 gramas. Ó, agora sim, eu venho por cima, ó, da minha geleia. Tá? Vai devagar. Eu resolvi fazer essa combinação, meninas, porque eu acho que fica muito gostoso. Mas você não precisa fazer a combinação de geleia com esse recheio aqui de morango, tá bom? Pode ser com recheio de 4 leites, pode ser com de leite em pó, pode ser com chocolate branco. Só toma cuidado, porque o chocolate branco, ele tende a ficar muito doce. Então, só ter cuidado com isso. Dá certo com morango também, ou com chocolate também. Então, você pode aí usar a sua criatividade para os sabores, tá bom? Ó, 226 gramas, tá vendo? 224, gente, que essa balança aqui, ela gosta de me afrontar. Agora, nós vamos colocar a outra camada de massa. Ó, mais uma vez eu vou zerar, vocês vão anotando aí, tá bom? As quantidades que tá dando aqui, 224 mais 103, tá? Então, vai dar um total de 327. 327 gramas. Agora, a gente vai colocar... Não vou precisar pesar, depois eu vou zerar. Vamos colocar aqui a outra camada de massa. Deixa eu arrumar aqui. Ó, vou pressionar bem, tá?
Pressiona bem. Venho novamente com a minha calda, ó. Não precisa molhar muito, mas também toma cuidado para não deixar seco. Ó. Você vai vendo visualmente as partes que você vê que tá seca, você continua molhando. Agora, eu vou colocar o restante do nosso recheio, a rosinha, e vou completar, caso falte, né? Eu já sei que são 327 gramas só de recheio. Se acaso faltar, que eu acho que isso aqui não vai dar, aqui é só uma receita, tá? Do rosinha. Aí a gente completa com 4 leites, tá bom? Então, deixa eu voltar pra minha balança, ó. Voltei, liguei a balança. Zera. Vamos lá, mais uma camada de recheio. Aqui. Ó. Já passou um pouquinho, né? Mas eu quero finalizar aqui esse recheio. Então, eu vou colocar ele todo, tá bom, meninas? Quero finalizar. Ó, tira bem. E como eu disse, a gente vai completar com o recheio branquinho, de 4 leites. Pronto. Usei todo, ó, o de morango. Vamos agora colocar a geleia, ó, 134 gramas. Deixa eu ver se dá pra vocês verem. Ó, eu mexendo aqui um pouquinho, mas 134 gramas. Vamos zerar, tá? Colocar a geleia. Bem devagar, com cuidado. Arruma. A quantidade de geleia ficou menor do que da primeira camada. Então, o que eu aconselho vocês a fazerem? Pesar a geleia primeiro e dividir ela em 2 partes iguais, para poder as camadinhas ficarem iguais aqui, tá bom? Foi um erro, eu deveria ter pesado antes, mas não façam o que eu estou fazendo, façam o que eu digo, tá bom? Que aí vocês vão deixar tudo padronizado. Ó, agora a gente vai completar aqui com o recheio de 4 leites, tá? Claro, você pode completar todo com recheio rosinha, ou pode colocar o recheio rosinha na parte de baixo, e nessa parte de cima, colocar só recheio branco. Daí vai ficar um recheio 100% branco e o outro recheio 100% rosinha. Como aqui eu ainda tenho o recheio rosinha, eu não vou desperdiçar, né, gente? Então, eu preferi usar e completar com o branco do que desperdiçar ele, tá bom? Pronto, vamos finalizar aqui com o nosso recheio branco. Ó, coloquei um saquinho de confeitar, coloquei um biquinho só pra facilitar, porque esse saquinho aqui, o furo dele aqui tá muito grande. Então, eu acabei colocando um bico só pra facilitar pra gente. Quando eu digo a gente, eu considero que você tá fazendo o curso comigo, logo tá participando da aula, né? Então, estamos fazendo aqui juntas. Prontinho. Agora, eu vou pegar aqui o nosso bolo, vou umedecer e colocar aqui por cima pra gente finalizar. Aqui, meninas, eu resolvi tirar essa capinha que fica no fundo, ó. Que é uma capinha também bem escura. Tem cliente que não gosta, então eu prefiro retirar, tá bom? Também, como eu disse, quando meu bolo é de massa branca, eu prefiro que ele fique todo mais branquinho por dentro. Não vou mexer nas laterais, até porque ele não tá queimado, ele só está bem assado. Então, não vou mexer nas laterais, não, é só aqui mesmo, tá bom? Opa! Ó, vai tirando devagar, não precisa tirar muito, cuidado pra não sair comendo do bolo, comendo com a faca, tá, gente? Que eu digo. Ó.
Bem devagar. Pronto. Agora, nós vamos molhar aqui a nossa massinha e colocar aqui. Pegar aqui minha calda, ó. Molho o meu bolo. Molho bem, ó. Molhei, opa, segura, ó. Molhei aqui o meu bolo, agora sim, eu venho aqui, ó. Coloca bem ajeitadinho, deixa eu arrumar aqui. Tirar aqui esse lixinho, ó. Coloque ele aqui bem arrumadinho, não precisa apertar muito, tá? Depois você vem aqui com o saquinho, sobe ele aqui nas laterais, ó, sobe aqui também. E fecha aqui em cima. E agora, a gente vem passando um plástico filme para esse bolo ficar bem isolado, pra gente poder levar pra geladeira. Prontinho, pegar aqui o plástico filme. Vou só fechar aqui, porque eu preciso que esse bolo ele vá pra geladeira. E na minha geladeira tem outros produtos que não são de confeitaria. Então, por mais que eu tenha todo o cuidado com a minha geladeira, pode acontecer de passar o cheiro de algum tempero, de uma verdura, às vezes até de uma fruta. Opa, que acabou, deixa eu pegar o outro. E acaba passando pro nosso bolo, então não vai ficar muito agradável. Por isso que eu tenho esse cuidado sempre de selar com o plástico filme, para evitar que passe... Opa, tô desastrada hoje, hein, meninas? Para evitar que passe algum cheiro pro nosso bolo. A gente não quer que isso aconteça. Então, vou isolar aqui. Ó. Não vou passar nas laterais, porque já tem um plásticozinho que a gente colocou. Então, aqui já é o suficiente. Ó. Vou cortar aqui o plástico. E vou levar o nosso bolo pra geladeira por, no mínimo, 8 horas, tá? É o mínimo que você vai deixar ele lá na sua geladeira. Aqui, eu vou deixar de um dia para o outro. Então, eu estou levando ele pra geladeira hoje. Eu só vou tirá-lo pra gente fazer decoração amanhã, tá bom? Então, eu vou deixar lá. Ele vai ficar mais ou menos 24 horas. Eu tô colocando agora de manhã, vou tirar amanhã de manhã, então ele vai ficar ali 24 horas. Mas a partir de 8 horas, ele já serve pra você rechear. Esse bolo não vai ser em pasta americana, tá? A decoração dele, porque ele tem geleia na composição. Então, a gente vai fazer uma outra cobertura nele, claro. Vou mostrar tudo pra vocês. Prontinho, meninas. Já cortei aqui todos os outros bolos. Já separei as formas também. Agora, vamos dar continuação aqui no processo de recheio de cada um. Vamos lá. Aqui, eu peguei a nossa forma de aro 15. Vou pegar aqui a balança. E a gente já vai começar... Deixa eu forrar primeiro. A gente já vai começar a rechear o nosso bolo de aro 15 com a massa branca. Ó, coloquei aqui o saquinho. Afastar aqui essas formas. Coloquei aqui o saquinho. Vou colocar o primeiro disco de massa aqui dentro. Ó, deixa bem... Ó, vamos lá, aqui pra vocês verem o peso. Primeiro eu vou molhar com a calda. Molho bem. A quantidade de calda quem vai definir é você, mas você tem que ficar de olho pra não molhar demais, senão vai comprometer a estrutura do seu bolo. E não molhar de menos pra ele não ficar seco, tá? Então, aqui eu já molhei, agora eu vou entrar com o recheio. Vou ligar a balança. Aqui eu tenho um recheio de coco, ou famoso beijinho. Vou colocando aqui. Depois eu venho espalhando, tá? Deixa eu ir posicionando aqui, porque como eu estou gravando aqui por cima, não dá pra me ver direito. Mas eu vou colocar uma quantidade, depois eu venho espalhando com a colher. Deixa eu ajeitar aqui.
colocar uma quantidade que eu veja que dá pra preencher todo o nosso disco. Aqui de cima também dá pra ver. Deixa eu preencher aqui um pouco. O recheio de coco, ele é mais firme mesmo, tá? Então, é normal você ter que apertar mais um pouquinho. Esse a gente fecha 180 gramas. Agora, eu vou pegar uma colher pra espalhar esse recheio dentro do bolo. 186 gramas, ó. Vou espalhar aqui. Tá? Deixa bem espalhado. Não precisa levar muito, perdão, meninas, estava fora da câmera. Não precisa levar muito para as laterais, tá bom? Não precisa. Foca mais aqui em deixar niveladinho, bonitinho. Ó. Eu vou colocar aqui mais um pouquinho de recheio. Achei que a camada ficou muito fina. Então, opa, pronto. 200 gramas, creio que vai ser o suficiente. Deixa eu dar uma arrumadinha aqui. Na parte que eu vi que ficou mais fino, ó. Pra cá. Prontinho. Nivelei, agora eu vou colocar a outra camada de bolo, tá? Outra camada de massa. Ó, coloco aqui. Arrumo. Ó, bem arrumado. Deixa ele nivelado, tá bom? Quanto mais você conseguir deixar ele niveladinho dentro da sua forma, quando você tirar ele daqui pra rechear, ele vai estar niveladinho também. Aqui. Coloquei aqui. Pronto. Vamos lá. Às vezes a fibra do coco acaba atrapalhando também um pouco. Pronto. Agora, eu vou colocar aqui, vou fechar pelo menos 100 gramas, pra gente colocar o abacaxi. Cadê o abacaxi? O nosso docinho de abacaxi. Ó, foi feito na aula de recheios, tá? Vou colocar aqui na parte do meio, mesma coisa que eu fiz com a geleia de frutas vermelhas. Abacaxi com coco é uma combinação perfeita, não tem erro. Assim como abacaxi com doce de leite também, pra quem gosta. Pronto, coloquei aqui o abacaxi. Vou vir com mais uma camada de recheio. Cem gramas. Sendo assim, ficou a mesma quantidade que a gente colocou na parte de baixo. Vou tirar aqui para não fazer pressão em cima da balança. Ó, vou espalhar aqui. O abacaxi tem que ficar no meio e embaixo do recheio, porque senão a gente não consegue colar outra camada de bolo. E o fato dele ficar no meio é porque ele está em contato direto com a nossa massa. Então, se ele vir soltar algum líquido que é natural, né, do abacaxi, ele vai soltar esse líquido diretamente na nossa massa. Não vai ser em cima do recheio, porque a massa vai absorver o líquido, o recheio não. Então, é por isso que a gente faz o contato da geleia, do doce, diretamente com a massa, porque soltando algum líquido, né, característico da fruta, a massa, ela vai absorver, o recheio não absorve. Então, se você coloca só em cima do seu recheio, na hora que ele soltar líquido, o seu recheio vai ficar solto ali em contato com aquela geleia ou com aquele doce, não vai dar aderência. E aí, quando você for decorar o seu bolo, ele vai estar torto, vai estar mole, a estrutura dele vai ser comprometida, tá bom? Então, por isso, a importância da gente fazer esse processo, tá bom, meninas? Vamos lá, mais uma camadinha de disco aqui. Ó. Agora,
nivelei, venho com mais calda. Eu não estou pesando a calda, porque realmente fica ao seu critério, tá? Pronto, para vocês não se apegarem ao peso da calda, mas quem quer pesar, fique à vontade. Ó, vamos lá. Ó, mesmo processo. Eu tô molhando mais porque tá uma camadinha grossa, ó. Tá vendo? Então, vai demorar mais pra absorver aqui a calda, por isso que eu tô molhando mais. Se fosse uma camada mais fininha, eu ia colocar menos calda, tá bom? Agora sim, deixa eu colocar aqui, arrumar o meu bolinho e fechar igual o bolinho que a gente fez com geleia de frutas vermelhas. Arrumei aqui. Tá bem nivelado, não precisa apertar muito, tá? Estufar. Ó, vou fechar e vou selar com o plástico filme da mesma forma que a gente fez com o bolo anterior. Meninas, agora eu vou rechear o nosso último bolo. O mini bolinho de chocolate, tá? Massa de chocolate. E o recheio eu vou fazer de ninho com Nutella. Então, vou mostrar aqui pra vocês. E eu acabei percebendo, gente, que sem querer, eu fiz praticamente todos os recheios brancos. Fiz de 4 leites, fiz de ninho, fiz de beijinho, todos eles brancos. Eu até fiz fiz o rosinha também, né, que eu já tinha esquecido, do rosinha de morango. E fiz também o de chocolate, ó. Só que o de chocolate, vocês vão lembrar que eu falei na aula que eu vou transformar em uma mousse de chocolate. Pra vocês verem como eu faço a mousse, tá? Então, por isso que eu não vou usar ele aqui, eu vou trazer ele em uma outra proposta pra vocês, tá bom? Mas eu vou trazer aqui pra vocês, podem ficar tranquilas. Mas eu acabei percebendo que os outros recheios acabaram ficando todos brancos. Então, eu resolvi pegar o recheio de leite ninho e juntar com a Nutella. Tem a Nutella aqui da pequenininha, ó, de 140 gramas. Eu vou usar ela pra dar uma diferenciada aí no nosso bolinho. Se bem que o foco aqui é a produção e decoração do nosso bolo, né? Mas, mesmo assim, eu quero um pouquinho diferente, né? Até pra quem for comer, se acabar provando de outro bolo também, não ser todos os bolos iguais, tá bom? Então, eu vou colocar aqui o pequenininho. Esse aqui é o menorzinho, tá? Aro 10, ó. Molhei ele aqui com a calda, mesmo processo, tá, meninas? Dos outros bolos, ó. Agora, eu vou ligar aqui a minha balança. Vamos começar a colocar o recheio. Deixa eu ver aqui. Aqui. Ele tá cheio de ar, o saco de confeitar. Tá dando um pouquinho de trabalho, mas vai dar certo. Esse recheio aqui é o de leite ninho, que eu já fiz. Acho que umas 60 gramas, mais ou menos. Deixa eu ver aqui. 60 gramas. Agora, eu vou colocar a Nutella. Deixa eu abrir aqui a Nutella. Abrir. Peraí, meninas, deixa eu remover aqui esse lacre. E aí, eu volto aqui com vocês, tá bom? Pra gente colocar a Nutella. Vamos lá, ó. Abrir a Nutella. A gente vai misturar aqui.
um pouco. Vou zerar a balança pra gente ver quanto vai exatamente de Nutella, tá? Vou colocar aqui. Acho que 40 gramas é o suficiente, será? Deixa eu espalhar aqui. Acho que é suficiente, meninas. 40 gramas de Nutella. Não precisa mais do que isso. Agora, a gente vai colocar outro disquinho aqui, ó, no meio. E vamos repetir o mesmo processo. 60 gramas de recheio. Ah, perdão, deixa eu molhar, né, que eu esqueci de molhar. Deixa eu zerar aqui. Opa, vamos lá. 60 gramas de recheio. Opa, quase. Pronto. 60 gramas de recheio. Mais 40 de Nutella. Já quase deu, né? Aí, a quantidade. Deixa eu só pegar uma espátula aqui pra gente raspar essa colher. Pronto. Ó, meninas, acabou passando aqui a quantidade de Nutella. E, ó, pra vocês verem, ó, deu 54 gramas. E, claro, o ideal seria a gente retirar aqui e padronizar as 40 gramas. Mas, é o que eu aconselho vocês a fazerem, tá? Padroniza aí na casa de vocês. Padroniza pra 50 gramas, no caso as duas teria que ficar com 50. Ou pra 40, né? Já que a camada de baixo deu 40, a gente colocaria 40 aqui. Mas, como esse bolo, ele não é pra venda, ele é somente aqui pra mostrar pra vocês aqui no curso, então eu não vou retirar, tá bom? Vocês façam o que eu tô falando aí na casa de vocês, retirem, padronizem. Aqui eu não vou retirar por esse motivo. Não é que eu esteja fazendo de qualquer jeito, tá, gente? Mas eu tô explicando pra vocês o porquê de eu não retirar a Nutella. Então, não vejo motivos pra retirar se eu não vou vender o bolo. Se eu estivesse fazendo pra venda, aí sim eu ia padronizar nas 40 gramas ou outra quantidade que eu achasse melhor, né? Ia padronizar as duas camadas pra ficar a mesma quantidade certinha, ok? Vou colocar aqui a última camada e vou molhar. Você vai me perguntar, Dora, por que que todas as outras camadas você regava aqui e depois colocava aqui? E essa aqui você regou diretamente dentro da forma. É porque essa aqui, ela não tem aquela película que forma no fundo da forma na massa. Tá vendo? Ó, aqui foi um bolinho só que a gente assou, um único bolinho. E o que que acontece? Aconteceu isso que eu tô falando pra vocês. Então, meninas, eu não vou molhar por causa disso, tá bom? Deu pra entender direitinho, né, o que eu falei? Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, mas é só por causa disso. É porque a última camada, ela não tem aquela crostinha do fundo da forma, tá bom? Aqui, meninas, todos os bolos devidamente finalizados, já embalados com plástico filme, ó, prontinhos para irem para a geladeira. E eu vim aqui pra gente finalizar essa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Tentei mostrar o máximo, né, possível aqui pra vocês, como que a gente faz, né, como que eu faço. Lembrando que essa é a minha maneira de fazer. Você pode rechear aí de uma outra forma, se for mais fácil pra você, tá bom? Eu sempre trago a ideia... Opa!